ocultismo disfarçado de desenvolvimento pessoal. Mas o que você tá falando, Thalita? Peraí, vamos voltar à fita que eu vou contar um pouquinho da minha história e o porquê que eu tô falando tudo isso. Há 2 anos atrás, quando eu entrei nessa vida de ocultismo, tudo começou com autoconhecimento. Quando eu escutei esse nome autoconhecimento, eu comecei a sentir uma necessidade por uma busca. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? De onde eu sou? Que planeta eu venho? E aí foi então que eu descobri o Reiki. E o Reiki é o quê? É uma energia que você canaliza, a energia do universo, através das suas mãos e você passa para a pessoa. A pessoa sente paz, você alinha os chakras e toda essa baboseira. Ok, eu fiz esse curso e foi então que eu comecei a descobrir coisas. Descobri o Theta Healing, descobri arquétipos e tudo eu implementava na minha vida. Foi então que eu entrei na parte de bruxaria, comecei a estudar realmente o ocultismo, alquimia, esoterismo, maçonaria. Foi tanta coisa que eu estudei que agora eu não consigo lembrar de tudo. Enfim, eu entrei nesse mundo do ocultismo. Fiz vários cursos, nada contra quem segue isso. Porém, faltava uma única coisa para eu começar a mudar, porque eu estava na fase de transformação de corpo, mente e espírito. E a única coisa que eu não tinha estudado ainda era a Bíblia. Mas eu falo que Deus faz certo por linhas tortas. Por quê? Porque quando eu cheguei na Bíblia, eu comecei a entender que tudo aquilo do ocultismo não era de Deus. Por que isso, Thalita? Porque Deus, ele fala que não é bom tarô, adivinhação, tudo aquilo que você atribui a cura a ferramentas e não a Deus, você está adorando outros deuses. Ou seja, o problema não está no Theta Healing, o problema não está no Reiki. O problema está em você atribuir a cura à energia do Reiki, ao Theta Healing, ao poder da mente. Isso é adorar outros deuses. Só que quando eu descobri isso, eu estava tão envolvida que foi um choque, assim, pra mim. É como se o meu castelo, ele tivesse desmoronado e eu tivesse que construir isso de novo. Porém, não foi tão difícil assim. Por quê? Porque Satanás, ele é tão sujo que o que ele fez? Ele copiou tudo da Bíblia e ele distorceu. Ou seja, números existem. Estão na Bíblia, porém não é numerologia. Energia existe, porém você não canaliza a energia do universo usa através das suas mãos e você cura a pessoa. Gente, tudo aquilo que não é a cura a Deus, você está adorando outros deuses, é duvidoso. Então o problema não está nas ferramentas, o problema está em você atribuir a sua cura às ferramentas. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar. E quando eu entendi isso, foi um choque muito grande pra mim, porque é como se tudo que eu tivesse acreditado, eu tivesse que desacreditar. Mas Deus é tão bom, Ele é tão amoroso e Ele é tão misericordioso que Ele o quê? Ele me preparou pra isso. Ele veio me dando pistas. E como a espiritualidade era algo que eu vinha muito buscando, porque eu queria muito seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. E eu estou seguindo Jesus. Que ele estava vendo que eu estava sendo enganada. Porque Satanás, ele não é aquele homem chifrudo que vem e faz o mal pra todo mundo, que tá no inferno. Não. Ele se veste em pele de cordeiro. Ele se veste de uma forma muito sutil que você não percebe. E ele engana as pessoas. Esse é o papel de Satanás. Enganar as pessoas. Como é que ele engana? Trazendo esse monte de coisa do ocultismo em forma de uma coisa boa. Eu achava que eu estava seguindo a Deus, que eu estava seguindo a Jesus, que eu estava nos mandamentos. Porém, quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que isso cai tudo por terra. Então, um aviso para você. Se você está estudando qualquer coisa que seja sobre ocultismo ou que tenha uma ferramenta atribuída à cura a outras coisas que não seja Deus, toma cuidado porque é duvidoso. E sabe uma coisa que não falha? Um manual de instrução para a vida? Isso aqui, ó. Isso daqui é a única coisa que não falha. Eu estudei todo tipo de ocultismo, eu fui para todo lado. Mas quando eu cheguei na Bíblia, tudo que eu estudei sobre o ocultismo, ele caiu por terra. Por quê? Porque não é de Deus e não faz sentido. Então toma cuidado, isso serve de lição não só pra mim, mas pra você. Pra você mesmo tomar cuidado. As fontes que você estuda, o que você estuda, com quem você estuda, da onde tá vindo isso daí?
E, gente, isso daí é uma coisa que vem entrando na sua vida de forma muito sutil. E quando você vê, você tá tão envolvido que você começa a normalizar coisas que não são normais. No ocultismo, eles falam muito sobre a lei da dualidade. Isso existe, o bem e o mal existe. Porém, na Bíblia fala o quê? É preto ou branco, é bem ou mal. Porém, no ocultismo, não. Eles falam que o quê? Que tudo existe, que não existe certo ou errado, que existe o que é certo ou errado de acordo com a sua percepção. Olha que absurdo! Não, tem coisas que são inegociáveis, que não existe isso, certo ou errado de acordo com a percepção da pessoa. Tem coisas que são inegociáveis. E no ocultismo, eles normalizam isso. E de tanto que você escuta as pessoas falando sobre isso, você também normaliza. Digamos que é feita uma lavagem cerebral, mas eu não tiro a culpa minha. A culpa foi toda minha. Fui eu que escolhi estudar isso. O problema é meu e a culpa é minha. Eu não estou me isentando da culpa. Eu estou apenas te falando para você tomar cuidado de onde você tira. E na dúvida, isso daqui, ó. E eu tô falando tudo isso porque no meu Instagram e no meu Facebook tem muitos vídeos que falam sobre a lei da atração, sobre o poder da mente, entre outras coisas mais. Isso tudo existe. Porém, agora eu estou pensando de forma diferente. A cura é de Deus, ponto. Lei da atração existe? Existe. Eu atraio aquilo que eu penso. Porém, eu não atribuo a cura à minha mente, e sim a Deus. Entre outras coisas mais que existem. Números iguais existem? Sim, existem. Deus está tentando falar com a gente através de números, de símbolos, porém isso não é numerologia, qualquer tipo de numerologia que exista. Adivinhação, por exemplo, isso tá na Bíblia, isso não é de Deus. Porém, existem profetas que são coisas completamente diferentes. Então, assim, gente, tomem cuidado o que vocês estudam. Tomem muito cuidado. E qualquer coisa que não atribua a cura a Deus, desconfie porque é duvidoso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você tem um pouquinho de noção sobre o que é o ocultismo. E caso você não tenha noção, foge disso. Fica bem longe disso, que isso não é pra você. É só você começar a dar uma pesquisada. O que a Bíblia diz sobre o ocultismo? E você vai encontrar as respostas.